Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as máscaras, tá? Como criar e manipular as máscaras e as propriedades que elas oferecem pra gente. Então já curte e compartilha o vídeo e vamos pra aula. Essa cena eu recebi de um amigo meu e no início, assim que eu pego a cena, eu tento identificar já, antes de começar qualquer coisa, no caso aqui eu tô só com aquele céu, que eu já mostrei pra vocês antes, né, que é um degradê, um gradiente. Então, antes de começar a fazer pós, eu gosto de analisar quais são os possíveis problemas da cena, né. Então a primeira coisa que eu faço sempre é dar um play geral na cena, pra verificar possíveis problemas que ela tenha. Então eu já percebo que essa cena aqui em específico, eu tenho uma questão de noise aqui nesse vidro, né, que eu vou ter que trabalhar depois. Noise aqui também na vegetação lá fora, bastante, aqui dentro nas sombras, tá. E nessa cena eu também percebo que eu tenho algumas coisas que já estão meio estouradas, né. Por exemplo, esse nosso travesseiro, ele já tá no limite. Então esse branco aqui, se eu colocar qualquer efeito aqui por cima, a chance que isso aqui vai ficar um branco puro é 100%. Essa cabeceira aqui também, a gente pode ver que deu uma estourada, então a gente perde bastante informação nela, principalmente aqui, ó, que a luz ela se mexe durante a cena e aí fica um branco puro, com zero informação aqui nessa região. Então, o que eu gosto de fazer primeiro é tentar trazer essas informações de volta antes da gente começar a aplicar efeitos e correções que vão provavelmente estourar mais essa luz, né. Então uma das coisas que a gente vai fazer aqui é puxar de volta, ou tentar puxar de volta, a informação dessa cabeceira aqui, tá. Só que como a gente vai trazer essa informação de volta se no próprio render já tá estourado, sabe. Aqui no final da cena tá puramente branco, não tem nada, né. Então o que que eu faço? Eu tento ver em algum passe que a gente tenha, se eu consigo trazer de volta essa informação, tá. Então eu vou abrindo, dando uma olhada nos meus passes. Então, tipo, no direct a gente já vê, né, que é aqui que ela estoura, porque é aqui que eu tô com a informação de luz, né, do sol. No reflect, né, não vai ter reflexo nessa cama, então não tem nenhuma informação. Na refração também, a translucência também não vai ter nada. Então, eu sempre dou uma olhada no nosso passe de cor, né, com a cor base, o source color. Se a gente consegue a partir dele ter essa informação de volta. Então a gente, como é um passe que não tem aqui a influência da iluminação, né, da luz do sol, então eu vejo que eu tenho aqui toda a textura da cama, tá. Então esse é um passe que eu vou usar de base para trazer de volta aquela informação. Só que como a gente vai fazer isso? Como é que eu vou usar, né, essa cama aqui na cena? Esse source color? Fazendo o que eu já ensinei para vocês, que é, eu vou usar o wire para recortar essa cama. Posso usar o ID também, ambos os passes eu tenho a cama bem boa aqui separada. Mas nesse caso eu vou usar o wire, porque o ID a gente já percebe que o meu piso aqui tem uma tonalidade de azul, que provavelmente eu vou ter que mascarar se eu usar ele. E o wire a gente tem, né, cores bem, apesar que aqui a gente tem uma cor bem próxima, né. Mas de resto, a gente tem cores bem diferentes, né, no entorno da cama. Então eu vou usar o wire como base. Então aqui eu vou recortar com linear color. Vou dar um pique nessa cor aqui. Vou baixar para 1%. Aí tem aquele problema que eu já mostrei para vocês, né, que como o ID e o Wire são degradês,
eu não consigo fazer o recorte perfeito, né, eu sempre vou ter essas bordinhas, assim, que sobra. Então eu posso aumentar um pouquinho aqui a porcentagem, vou duplicar, Ctrl D, vou dar mais um pique aqui perto, para ele pegar mais a bordinha, tá, mais 2%. E eu vou dar um pique aqui, duplicar de novo e dar um pique aqui em cima nesse azulzinho, pertinho do azul. E a princípio tá ok, então vou dar aquela suavizada, né, com blur. E vou puxar aqui o meu source color e usar como alfa, né, como eu ensinei para vocês na outra aula, invertido, né, que é eu quero usar o recorte como base, o alfa invertido. Então a gente tem aqui a nossa cabeceira, vou tirar o isolado aqui, e a gente vê que fica um resquício ali em cima da parede. Tá, ele não fica 100% e aqui a gente tá com uma bordinha branca ali também no travesseiro. Aqui no travesseiro eu vou dar mais um piquezinho ali mais perto, só pra gente tirar um pouquinho mais. Peguei a cor mais escura e agora eu vou dar um piquezinho do lado, na cor mais clarinha, tá. Vou tá com blur, vamos ver se melhora. Selecionar essas duas aqui que eu coloquei agora. Ó, puxei mais a cabeceira, invadiu um pouquinho ali, tá? A gente pode baixar para 1% para ver se melhora aqui. Invadiu um pouquinho ali, mas a gente vai usar assim por enquanto, tá? A gente vai ver como é que fica, ó, com blur e sem blur, para ver a diferença, como suaviza aquelas bordas, né, que ficam bem feias. Então, por enquanto, eu vou usar assim e a gente vê se precisa alterar depois, tá? Então, eu tenho aqui o meu recorte da minha cabeceira, só que eu não quero usar assim, né? Eu quero usar de outra forma, eu quero puxar essa informação e também eu não quero puxar essa informação na cama inteira, né? Que é o que eu tenho no meu recorte aqui. Eu quero puxar só nessa região de cima, onde está estourado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pré-comp nessa seleção, cabeceira. Como eu tenho duas layers selecionadas, vocês podem ver que ele automaticamente bloqueia a opção de deixar os atributos e ele vai mover os atributos, tá? Então vou mover lá para dentro. Agora eu tenho uma cabeceira, né, lá dentro. E aqui fora eu vou fazer uma máscara. Vou lá no Pen Tool, lá em cima, ou o G, né? O atalho. E vou fazer uma máscara nessa parte que tá estourada aqui da minha cena, tá? Que é onde eu quero recuperar a informação. Então vou lá, começar a criar uma máscara. Tudo que a gente já conversou do clique e arrasta, tá?
Clique, arrasta. Aí sempre clica de novo no último ponto, porque senão, que nem eu fiz esse ajuste aqui de posicionamento, e se eu clicar aqui, ó, ele não vai continuar a minha máscara, ele cria uma nova máscara. Então, Ctrl Z, sempre volta pro último ponto, tá? E aí sim tu continua a máscara. Desenhar aqui em volta. Não precisa ser perfeito, tá? A gente vê aqui que o estouro ele para aqui, tá? Então vou já cortar aqui. E puxar, fechar ela. Beleza. Máscara criada. Linda, maravilhosa. Só que, se eu voltar aqui com a layer, né? Ela tá dura, né? E tem a questão da animação. A gente tem uma câmera que se mexe. Logo, eu criei a máscara só no último frame, a- usando o último frame de base, só que a minha câmera tá mexendo. Então eu vou ter que animar essa máscara. Então eu vou lá, eu apertei o M aqui, que ele traz o Mask Path, que é o posicionamento. Vou criar o keyframe aqui de posição. Voltar lá pro início. Vou esconder a layer por enquanto. Vou trazer a minha máscara aqui pro início. E vou precisar ajustar um pouquinho só os pontos. Como é uma câmera bem suave, eu não vou precisar de muitos ajustes, tá? Mas normalmente quando a gente tem uma câmera super animada, assim, a gente tem que animar bastante essas máscaras depois que a gente criar diversos keyframes, etc. Aqui vai ser um reposicionamento bem rápido, bem simples. Alguns pontos ou em locais um pouco diferente, mas não tem problema. Agora eu vou ver aqui no meio da cena se ela acompanha certinho, tá? Também. Esses pontos aqui eu vou baixar um pouco.
E no último frame aqui também. E a princípio ela tá acompanhando certinho. Aqui no final eu tô com a máscara vai um pouco mais para lá, porque a minha luz ela tá indo da esquerda aqui para a direita, né? Ó, ela tá indo para lá, então a máscara naturalmente vai ter que expandir um pouquinho mais para lá. Mas é isso. Máscara criada, animada, só que tá horrível, né? Duro aqui e tal. Como é que eu faço para melhorar essa máscara? Então eu vou nas propriedades da máscara aqui, a gente vai ter uma opção que se chama Feather, né? Que seria a suavização da máscara. Então esse Feather é onde a gente vai, ó, dar como se fosse um blur, né? Nas nossas bordas. E aí a gente suaviza esse recorte em volta da máscara, tá? Então a gente não fica com uma máscara dura, né? Como se fala. E aqui eu já vou aplicar, antes de definir o feather, eu vou aplicar essa máscara da forma que eu gostaria para trazer essa informação de volta. Então aqui no modo de layer eu vou botar o linear burn, que ele vai mesclar a informação dessa minha layer aqui, escurecendo o que eu tenho embaixo, tá? Então vocês podem ver que eu tô usando, ele tá mesclando a informação da minha layer, né, que seria essa textura aqui da cabeceira, onde com a layer de baixo que eu não tenho nada, que eu só tenho branco. Então ele tá mesclando e ao mesmo tempo escurecendo. Então eu vou usar esse linear burn e aí e agora sim no feather eu vou ajustar como eu quero. Seria bem embaçadinho assim. E vou também diminuir a opacidade, tá? Não precisa ficar bem escurão. Então vou colocar aqui uns 60%. Então a gente traz essa informação aqui de volta, né? Fica mais escurinho. Só que aqui no canto eu tô ficando muito escuro, tá? Então eu vou ajustar minha máscara aqui. Eu vou não pegar tanto aqui nessa parte de sombra para ele não ficar muito escuro quando eu tô aplicando o efeito. Como a gente tem um blur mais espalhado, ele tá vindo aqui na minha sombra e tá escurecendo. Então, ó, se eu diminuir aqui, ó, o blur, ele tá se espalhando bastante, então vou botar ali para 25 como tava. Eu vou tirar o máximo possível dessa sombra ali, para não escurecer muito a sombra. E mesma coisa no frame inicial, tá? Vou tirar o máximo possível aqui para não escurecer aquela sombra. Tá? Agora ficou um pouco melhor. A gente está aplicando mais na luz aqui e não tá afetando essa sombra que estava ficando feio. Desse lado aqui, a gente também tá pegando, por causa do blur, a parte sombreada, mas nesse caso aqui, por enquanto, não me incomoda, tá? A gente pode voltar depois e fazer outros ajustes. Mas por enquanto a gente vai seguir assim. Mas beleza, eu escureci, só que, né, não tá legal ainda, não tá, tipo, tá meio fake, meio feio, né? Então, o
que mais eu posso fazer aqui para dar uma melhorada nisso aqui? Eu vou duplicar essa layer e vou mudar aqui o modo de linear burn para overlay. E aqui no overlay a gente vai trazer um contraste maior dessa informação e isso me traz uma luminosidade que dá uma mesclada mais natural. Então agora eu tenho aqui uma, ó, se eu tirar, eu trouxe uma luminosidade de volta para minha cena, ó, mesmo aqui onde o sol tá mais forte, eu trago essa luminosidade aqui de volta, mato um pouco daquela sombra que tava ficando feio, e tem uma mescla mais natural agora desse ajuste que a gente fez na cabeceira. Ó, o antes e o depois. O antes e o depois, tá? Então a gente conseguiu trazer informação, escurecer a cena. E agora a gente pode trazer outros efeitos aqui depois que não matem tanto essa informação como estava no render base, né? Que estava um branco puro. Outra forma que vocês poderiam fazer essa máscara seria, ao invés de ter ela aplicada diretamente aqui na layer, a gente poderia puxar aqui o sólido que eu já tenho, né? Copiar essa máscara que eu criei aqui, Ctrl C, selecionar o sólido, dar um Ctrl V. E agora eu tenho a minha máscara aplicada diretamente na layer da cor preta. E aqui eu posso ignorar essa máscara, ó, colocar None e usar esse meu sólido, que eu vou colocar como Mask Cama, e vou usar como alfa. Então, ó, ele tá fazendo a mesma coisa. Aqui também, vou fazer a mesma coisa. Eu tô aplicando o mesmo efeito, só que agora eu tô usando o meu sólido como alfa para os dois ajustes ao mesmo tempo. Qual é a vantagem de fazer isso? Porque aqui, como eu tenho uma máscara agora que está sendo usada de base para os outros dois efeitos, tudo que eu modificar nessa máscara, aqui a minha máscara estava sumida, como vocês podem ver, e eu cliquei nesse ícone aqui, tá? Que é o ícone que ele tira ou coloca de volta a visualização dos pontos da máscara. Então, tudo que eu fizer agora de modificação nessa máscara, ele aplica automaticamente nos dois efeitos abaixo. Então, ó, se eu puxar a máscara para cá, ó, vocês podem ver que ele já está aplicando automaticamente nas duas de baixo. Então, essa é uma forma muito boa de controlar mais de um efeito, né? Em vez de ter a máscara individual em cada layer, como eu fiz aqui, a gente tem uma layer de base, que vai ser a layer referência, que a gente controla a máscara, e as outras vão só usar ela como alfa. E eu acho que para esse vídeo eu vou ficar só com as máscaras mesmo. E no próximo vídeo a gente vai ver os efeitos básicos e começar a pós valendo da cena. Beleza? Então tá. Até o próximo vídeo. Valeu!